pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou falando. O assunto do vídeo de hoje é Campeonato Brasileiro, mas não estou falando de Série A nem de Série B, mas sim da Série C, especialmente da campanha das equipes paulistas que estão fazendo o torneio até aqui. Então peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê com a força do ano esse e mais vídeos para ajudar quem está começando. Série C desse ano conta com 4 equipes paulistas: Ponte Preta, Guarani, Ituano e São Bernardo. Então dá uma passadinha falando um pouco mais sobre cada um deles. Na semana passada eu tinha feito um vídeo falando um pouco mais do geral da Série C. Esse é mais focado nos times de São Paulo, que é justamente o estado que eu sou, que eu acompanho mais de perto. Começando pela ordem na tabela, temos de iniciar pela segunda colocada, o melhor paulista daqui, a Ponte Preta. Na segunda posição com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos para a Ponte nesta Série C. A equipe treinada por Alberto Valentim vem mantendo sua solidez, né? Mantendo muitos dos pontos positivos que mostrou no Paulista. No Campeonato Paulista, a Ponte fez uma campanha muito acima do esperado, ainda mais depois de vir um rebaixamento. E o Valentim não era um técnico que chegou com muito crédito, mas ele conquistou essa confiança do torcedor em pontos com uma grande campanha. O time não avança no mata-mata muito mais pelo azar de cair num grupo muito forte do que por não ter feito uma boa campanha em si. E já mostrou ali, deixou boas coisas, deixou também uma base de elenco, muito também pegando jogadores mais experientes e tal. E o Ponte foi levando isso para a Série C. E não a Ponte está sendo novamente muito competitiva, brigando na parte da tabela. Seria uma surpresa muito grande não ver a Ponte, por exemplo, ficar entre os 8. Hoje a Ponte tem 5 pontos de vantagem com o nono colocado. Me parece bem sólida nesse G8. Continua mantendo seu ponto forte, que é a defesa, onde sofreu só 7 gols, uma das melhores defesas da Série C. No Paulistão já tinha sido um time que se destacou bastante pela capacidade defensiva, pela capacidade de defender sua própria área, se defender no seu próprio campo. Não à toa é uma Ponte Preta que se sente muito mais confortável jogando contra-ataque. Quando o adversário vem para cima, quando o adversário tenta propor, uma Ponte Preta que se sente muito mais confortável quando ela não precisa ter a posse, ter que construir contra equipes mais fechadas, quando ela pode explorar a velocidade no meio para frente, esse jogo mais de transição, o adversário lhe dando mais espaço. Ao mesmo tempo, não é à toa que a Ponte não vem tendo um grande desempenho em casa. A Ponte fica fora de casa é um time muito mais forte do que vencendo dentro do Moisés Lucarelli. Muito por isso. Quando é um time que precisa propor mais, quando é um time que precisa ter mais controle do jogo através da posse de bola, ainda tem problemas. No Paulistão já foi isso em alguns momentos e na Série C vem mantendo. Então, a gente tem uma Ponte Preta, um time muito competitivo, um time que sabe pontuar, um time muito forte fora de casa e que quando pode jogar mais nas transições, apostando no contra-ataque, é um time muito perigoso e que tem uma defesa sólida. Ao mesmo tempo, é uma Ponte Preta que carece de mais capacidade ofensiva, uma Ponte Preta que carece mais poder de criação, conseguir controlar melhor o jogo. E é isso talvez que separa a Ponte de ser primeira colocada, de talvez o torcedor Ponte Preta tenha ainda mais confiança nesse time que tá vendo que ele pode muito mais, tá vendo a capacidade que ele tem presente fora de casa, mas nos jogos em casa, no Moisés, que geralmente é um 12º jogador, não vence nisso. É um time que desempenho cai jogando diante do seu torcedor. Continuando, vamos pro outro paulista no G8, esse na oitava posição, você vê que do jeito que tá, não sei não, tempo, né? Que é o Ituano, que tem 13 pontos, ocupa o oitavo lugar, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados, 8 gols sofridos. O Ituano que vem numa sequência bem ruim. Se de um lado a Ponte Preta fazendo um campeonato muito sólido e tal, o Ituano começou bem, as primeiras rodadas do Ituano foram bem acima até do esperado, o time não conquistou acesso na Série A2. Soube explorar esse mercado paulista, esse mercado de Série A2, para reforçar seu time, especialmente aproveitando o Juliano, e até para tentar dar um salto a mais de qualidade. Começou acima do esperado, como o Mazola Júnior, que o cara conhece muito bem o Ituano, mas nas últimas rodadas o time vem entrando numa fase, vem caindo cada vez mais de desempenho. Por isso que eu falei, não sei se vai ficar todo o tempo assim no G8, já são uma sequência considerável de jogos sem vencer. E na Série C, se você ficar muito tempo sem pontuar, sem vencer, você consegue sair lá de cima e ir lá mais para baixo. O Ituano ocupa a oitava posição, atrás dele tem times que estão crescendo, como Náutico, Floresta, que faz o Série C, até mesmo o próprio Guarani. Hoje a diferença do Ituano, por exemplo, para o líder Caxias é de 5 pontos. E a diferença do Ituano para o 17º Retrô, o time primeiro nacional do Nacional, também é 5 pontos. Então, essa pausa pode ser muito importante para o Ituano se recuperar o momento e a confiança. É uma equipe que, assim como um pouco eu falei da Ponte Preta, se mostrou defensivamente bem capaz, consegue competir bem através dela, da defesa, e vem sofrendo poucos gols. A questão é que o ataque também não está funcionando tão bem. Está sentindo mais falta de poder ofensivo, está sentindo mais falta de capacidade de criação, de finalização também. São 9 gols feitos, é um time que até que vem empatando um pouco bastante, né? São 4 empates no total.
e tanto que nos 3 últimos jogos foram empates. Então é um time que vem numa sequência de empates justamente, essa dificuldade de ganhar jogos. A pausa vem nesse bom momento, logo numa fase que o time estava bem mal, ter esse momento de pausa é muito importante para o Ituano conseguir respirar e tentar se recuperar o futebol mostrado. Se continuar mal assim, vai ficar muito complicado pensar em G8 e vai começar a se aproximar de uma zona perigosa. E você tem que ter a mesma intenção de você olhar para cima, ter que olhar para baixo. E para os últimos anos que vem sendo Ituano, acho que seria bem complicado se o time conseguir continuar caindo, tá, por exemplo, começar com risco de rebaixamento, e tudo que vem sendo esses últimos anos do ano, isso pode, né, puxar o time ainda mais para baixo. Acho que tem potencial para se estabilizar, de brigar para o CG8, mas precisa recuperar um bom momento, precisa recuperar um pouco mais de futebol. E no 10º colocado, com 12 pontos, o São Bernardo, decepcionante também. Eu esperava mais do São Bernardo nesse Paulistão, que tem 12 pontos, 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos. Vem numa sequência de 3 jogos sem ganhar. Ou seja, em outras edições de Série C, a gente também teve esses momentos de. Tem uma hora que ele começa bem, tem uma hora que ele pega uma fase ali. O time, no momento, sofreu com isso. Então, assim, eu esperava mais. Fez uma boa campanha no Paulista, né, o time geralmente investe bem também, tem um bom poder de investimento. Chegou ao mata-mata, deu azar também, de cair no grupo forte com o Palmeiras, mas fez um bom Paulista no geral. Tem um técnico para mim que é um bom técnico para a divisão, que é o Ricardo Catalá. E, sim, pelo que foi nos últimos anos, eu esperava um São Bernardo mais forte no Rio, eu esperava uma campanha melhor, eu esperava que o São Bernardo estivesse mais próximo da ponte. Por exemplo, é um time assim, vai ter em cima da tabela da Série C, e não vem sendo isso, e sofrendo muito com a regularidade e com a dificuldade de ganhar jogos. Então, vou falar assim, os times paulistas aqui, é outro time também com ataque complicado. Tá difícil fazer esse ataque engrenado. Nenhum dos 4 paulistas se destaca pelo poder ofensivo até. São times que os destaques deles geralmente estão mais na defesa. E o mesmo vai do São Bernardo. A defesa sofreu 7 gols. A defesa vem sendo um ponto forte do time. Só que o ataque só fez 6. 6 gols, amigo. É nada, né? É, então fica em situação difícil. Ó. Por exemplo, só quem tem um ataque pior ao São Bernardo. O Floresta fez 5. E você tem o Retrô que fez 4 gols. Só que o Retrô tá na zona de baixamento. O Anápolis também fez gols. Só que o Anápolis é uma lanterna. Então, é esse nível de ataque do São Bernardo, com times que estão mais atrás, times que estão até brigando por rebaixamento. Então, assim, claramente está precisando de reforço, está precisando de mais um, mas o time precisa destravar também, né? Então, um time muito travado. E se continuar nessa irregularidade maluca de sofre pouco, mas também faz pouco, empatando cada vez mais. E assim, fica difícil para o de 8. Se você não ganha partidas, como você vai se classificar? Ainda mais se você está tendo times também querendo um momento de crescimento acima dele, e você também tem muitos times de qualidade já nesse G8. Então o São Bernardo precisa encontrar um caminho que é continuar sendo forte defensivamente, mas fazer esse ataque funcionar melhor, porque tá difícil na frente. E por último temos o Guarani de Campinas, que nesse momento é o 12º colocado, tem 11 pontos na tabela, uma campanha de 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 9 gols sofridos. Quando eu falei sobre times crescendo ali na metade da tabela, muito disso é do Guarani, né? O Guarani, dos paulistas, quem chega nessa pausa, talvez no melhor momento, né? O Ponte Preta também não tá no momento, tá na segunda posição, tá bem. Mas os outros 3, o Guarani que chega no melhor momento. Nos últimos 4 jogos, 2 empates e 2 vitórias consecutivas sob o comando do Marcelo Fernandes. O Guarani começou muito mal a Série C, começou na zona de rebaixamento e a diretoria aí tem que dar um mérito, né? Acabou acertando na aposta. A aposta arriscada, porque o Marcelo Fernandes não tinha um trabalho assim em clube, no máximo esse interino no Santos, ele venderia até hoje no futebol. E vem tendo um bom começo, mas não só isso, né? A diretoria do Guarani finalmente foi ao mercado trazer reforços. Esse time tá pedindo por reforços faz algum tempo, né? E a diretoria do Guarani já tá dando mole nisso, mas finalmente conseguiu fazer isso, né? Conseguiu reforçar e isso vem ajudando o time a melhorar. Claramente é uma equipe que faltava qualidade técnica. Eu acho que em alguns momentos o trabalho do Maurício Souza era mais isso. Tinha também críticas a ele, etc e tal. Podia ter feito melhor, mas o Paulistão mesmo, a impressão era que o Guarani, se tivesse um pouco mais de qualidade, teria sido um Paulista até melhor do que fez. E na Série C isso estava fazendo diferença. Então, você trazer esse fato novo para o técnico, um técnico que vem começando bem, mas você trazer reforços é muito importante para esse Guarani. Se de um lado eu falei que o ano a pausa era muito bom para fazer o time recuperar confiança,
Lá no Guarani acaba sendo ruim, né? Porque a pausa vem justamente no momento que o time está em crescimento, né? Vamos ver como que volta, se consegue manter esse ritmo, esse ímpeto, né, que estava antes da parada, porque hoje o Guarani conseguiu abrir 3 pontos para o rebaixamento, o Metrô que é o primeiro, e agora ele está só dois do G8. O Guarani ainda está naquele meio termo entre os dois mundos, mas com essa fase de crescimento, o Guarani começa a olhar para o G8 com mais realidade. Vamos ver se também se pintam mais reforços. Acho que é um time que ainda pode ser melhorado. É, porque, né, apesar de ter vindo alguns nomes, o Guarani não passou de um candidato a rebaixamento para candidato do título só com eles. É um time que até pouco tempo atrás estava no rebaixamento da Série C. Então, quanto mais reforços vierem, né? Mas o Guarani vem numa fase de crescimento e desponta como um candidato a brigar por essa vaga no G8. Ituano, São Bernardo, Náutico, Floresta, entre outros. Mas essa é a minha opinião, pessoal, sobre as equipes paulistas na Série C. Peço que você no comentário deixe as suas também. Se você concorda, discorda uma coisa que eu falei, seus pontos positivos, negativos. O espaço nos comentários é livre para você falar o que quiser. Peço também que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que viu até o fim. Tchau, tchau e até mais.